Seja bem-vindo. Uma alegria receber você aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar em busca de uma vida com sentido. Um tema extremamente atual, um tema extremamente relevante na vida das pessoas. A falta de sentido hoje tem levado as pessoas a terem a sua saúde emocional extremamente comprometida. Então seja muito bem-vindo, uma alegria receber você aqui. Eu fico sempre muito honrado, muito feliz pela sua presença, fico muito honrado, muito feliz de poder compartilhar essas vivências, essas experiências, porque eu penso que é isso que faz a diferença. Não é só um conteúdo que é técnico, não é só um ensino frio, mas são experiências de vida, né? São vivências que eu trago ao longo da minha história, que eu trago aqui do próprio consultório, no meu ofício diário como psicólogo, e eu penso que isso enriquece bastante o nosso conteúdo, enriquece bastante a nossa aula. Então seja muito bem-vindo, fique bem à vontade, o nosso ambiente é esse mesmo, é informal, eu penso que é isso que contribui com o aprendizado, contribui com a didática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o assunto em busca de uma vida com sentido. Em busca de uma vida com sentido. Eu vou abordar sobre a crise existencial, o que nos tira o sentido, por que o sentido da vida é tão importante para nós hoje, o que faz as pessoas perderem o sentido na sua vida, quais as consequências de uma vida sem sentido. Afinal de contas, é sempre importante nós apoiarmos as pessoas que estão entregando um conteúdo de valor aqui na internet. O meu objetivo é que esse conteúdo gere, agregue algum valor para você. Esse é o meu objetivo, entregar o meu melhor, entregar a minha experiência, entregar a minha capacitação, a fim de que você, nos lugares mais longes aí que está me acompanhando, você seja alcançado e você venha experimentar transformação, mudança, renovação, que você venha experimentar, alcançar esse sentido da sua vida, ok? Então vamos lá. Em busca de uma vida com sentido. Eu tenho enfatizado muito essa área de restauração emocional, buscando sempre ensinar e promover aqui esse ensino acerca da saúde emocional. Não podemos mais viver nossas vidas negligenciando a nossa saúde emocional. A falta de saúde emocional, ela compromete a nossa vida, em todos os aspectos, o casamento, a vida financeira, a profissão, a vida espiritual. Se você não tiver saúde emocional, você vai colocar tudo isso a perder. Então eu tenho enfatizado muito essa área. E falar sobre sentido da vida é falar sobre restauração emocional. Falar sobre sentido da vida, o tema da nossa aula de hoje, em busca de uma vida com sentido, é falar sobre saúde emocional. Essa é uma essência da vida abundante, essa é a essência de uma qualidade de vida. A capacidade de você ter uma vida interior restaurada, a capacidade de você ter um coração sarado que aprende a lidar com os desafios e as dificuldades da vida. Então veja, a falta de sentido é um dos maiores desafios que podemos lidar hoje na nossa atualidade. As pessoas estão sofrendo de falta de sentido. Fato é que o Ministério da Saúde, junto com o governo federal, já até estabeleceu no calendário anual o Setembro Amarelo. Sabe o que significa o Setembro Amarelo? É uma campanha de combate e prevenção ao suicídio. Pessoas estão desistindo da vida, tirando a própria vida, e uma das maiores razões, eu converso muito com pessoas que infelizmente chegaram a tentar o suicídio, graças a Deus foram mal sucedidas, e aí elas me relatam, não, eu não via mais sentido em nada. Não, eu não via mais sentido na vida, eu não via mais sentido em viver.
Então, a falta de sentido é um dos maiores desafios que podemos lidar hoje, é, nos atendimentos, no consultório, atendendo pessoas. Então, essa falta de sentido, ela é uma marca muito forte na nossa geração. Né? Quais as consequências dessa falta de sentido na nossa geração? As pessoas não sabem o porquê elas estão aqui, onde elas querem chegar, e muitas vezes a vida fica dando voltas e voltas e voltas, andando em círculo, exatamente porque as pessoas, elas não têm sentido, elas não veem sentido, elas não estão vivendo, mas infelizmente sobrevivendo. Há uma diferença entre você viver uma vida abundante, viver uma qualidade de vida e você sobreviver. E o sentido, resgatar o sentido da nossa vida está extremamente ligado com vida abundante, com qualidade de vida. Então a falta de sentido, ela é uma forte marca na nossa geração. Né? Uma vida sem sentido desconecta as pessoas dos relacionamentos. Uma vida sem sentido faz com que as pessoas deixem de ter fé, deixem de acreditar nos relacionamentos, nas autoridades, na família, no futuro. A falta de sentido faz com que a pessoa deixe de ter fé e de acreditar até em si mesmas. Esse é o problema de uma vida sem sentido. E uma pessoa que sofre de falta de sentido é desesperador. É desesperador. E essa falta de sentido leva então essa pessoa a viver um quadro de crise existencial. O que é uma crise existencial? É uma dificuldade de entender o porquê estar aqui, onde você quer chegar e qual a razão disso tudo. Qual a razão de estar aqui? Por que acordar todo dia de manhã e levantar da cama e sair da sua casa e ir para o seu trabalho? E tem muitas pessoas que estão vivendo essa crise existencial. Então, um dos maiores segredos da saúde emocional é ter uma razão na qual valha a pena viver. Olha que interessante. Um dos maiores segredos da saúde emocional, da vida abundante, você pode observar. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa bem-humorada, ela é engajada com o sentido da sua vida. Ela é engajada com a causa da sua vida. Então, um dos maiores segredos da saúde emocional é ter uma razão na qual valha a pena viver. Isso afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Você ter uma missão de vida, você ter o seu propósito, o seu dom em exercício. E eu sempre tenho dito isso, olha que interessante. Uma vida sem sentido adoece a alma. Olha que interessante. Uma vida sem sentido adoece a alma. Então, o que é uma vida sem sentido? O que é essa crise existencial? É quando a vida começa a ficar sem gosto, sem cor, sem graça. Você já acorda esperando o dia acabar. Você já entra na segunda-feira esperando o final de semana. Você entra no início do ano esperando o fim do ano. Felicidade é quando você chegar lá, quando você entrar de férias, quando você aposentar. E a vida vai passando e você vai esperando uma felicidade que nunca chega, que nunca aconteceu. Você conhece alguém que vive uma crise existencial? Dá um exemplo aqui para mim nos comentários. Me comenta aqui se isso que eu estou falando faz sentido para você. Se isso que eu estou falando é presente na vida das pessoas. Escreve aqui para mim. Você conhece alguém que vive uma crise existencial? Você já conversou com alguém que ficou adoecido porque a vida deixou de ter um sentido?
É. Escreve aqui para mim se você conhece alguém, já conversou com alguém, se isso faz sentido para você. Se você conhece alguém que vive uma crise existencial, se você conhece alguém que já adoeceu porque a vida deixou de ter um sentido. Olha aí, faz muito sentido. Eu conheço muitas pessoas e eu já fui uma delas. Sim, faz sentido. Sim, faz muito sentido, né? Essa crise existencial. E sim, minha irmã se fechou em um mundo de depressão. Foi o que eu falei. Uma vida sem sentido adoece a alma. Uma das maiores plataformas do adoecimento emocional, dos transtornos emocionais, especialmente como a depressão, é uma vida sem sentido. É uma vida sem sentido. Uma vida sem sentido adoece a alma. Escreve aí para mim se faz sentido para você. Escreve aí para mim se você conhece alguém que está vivendo uma crise existencial. Escreve aí para mim se essa crise existencial ela é presente na sua vida. Se você conhece alguém que muitas vezes a vida já perdeu o gosto, já perdeu a cor, ficou sem graça, né? Então, exatamente isso, né? Ana Maria está dizendo, é desesperador. Uma vida sem sentido é exatamente desesperador. Isso porque o ser humano, ele não suporta o vazio existencial. Não fomos criados para viver sem uma orientação de sentido, de propósito. E muitas vezes nós vivemos nossa vida sem essa orientação de sentido, de propósito, e vem um vazio existencial. E vem esse vazio que gera uma angústia muito grande na nossa vida. Veja, a tristeza, você fica triste por causa de algo que aconteceu, um objeto da tristeza. Você fica alegre porque algo aconteceu, um objeto da alegria. Mas a angústia não tem objeto. A angústia é um vazio existencial desesperador. Desesperador. A angústia é esse vazio existencial. Então, a falta de sentido gera essa angústia, a falta de sentido na vida gera esse vazio existencial e, acima de tudo, nos faz desconectar com o propósito da nossa existência. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. É aí que muitas pessoas acabam chegando ao desespero de até mesmo desistir da vida. Uns um desespero maior de atentar contra a própria vida, outros desistem da vida vivendo. Então, é interessante observar que essa vida, essa falta de sentido, ela desconecta a pessoa do propósito da sua existência e algo começa a morrer dentro dela mesma. Algo começa a morrer dentro dela. Esse, sem dúvida nenhuma, é o maior campo de batalha que nós estamos envolvidos. Levar as pessoas a viverem de modo a atingir o seu melhor. Levar as pessoas a se atualizarem, desenvolver o seu potencial. Esse é o objetivo aqui da nossa aula. Esse é o objetivo esse é o meu propósito, né? Esse é o sentido da minha vida, ajudar você a desenvolver o seu potencial, ajudar você a conectar a sua vida com aquilo que tem sentido para você. Esse é o meu sentido, esse é o meu propósito, né? Levar as pessoas a viverem de modo a atingir o seu potencial, se atualizarem. E muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas, elas dizem assim, não, mas eu não tenho nenhum potencial, eu não tenho nenhum dom. Isso é uma mentira, né? Em outras aulas nós já falamos esse assunto, mentiras que contaram para você. Mentira que você não tem dom, não tem um talento, não tem uma medida sobre sua vida. Não, isso é mentira. Ninguém é desprovido de dom ou talento. Essas medidas são em proporções diferentes. Um recebeu 5, outro recebeu 10, outro recebeu 1, mas cada um recebeu segundo a sua capacidade.
e nos conectar com o propósito, com o sentido da vida, está diretamente relacionado em fazer a nossa medida funcionar. Nos conectar com o propósito da vida, encontrar o propósito, encontrar o sentido para a nossa vida, está diretamente ligado em fazer o seu propósito funcionar, fazer a sua medida funcionar. Não viva buscando a medida do outro, não viva buscando, né, viver o chamado ou o dom do outro, descubra o seu. Hoje em dia, infelizmente, a literatura está muito cheia essa literatura assim de uma autoestima, não é autoestima, como é que fala? Uma literatura muito rasa, aonde as pessoas dizem assim, escrevem muitos livros assim, 5 passos para ser feliz no amor, 10 passos para conquistar o homem da sua vida, 5 passos para encontrar a felicidade. Não, não, não. A vida é uma sucessão de inéditos. Os passos que o outro deu é só uma inspiração para a minha vida. Eu não posso fazer dos passos do outro uma regra para a minha existência. Eu tenho que dar os meus passos. Você tem que descobrir os seus passos. Um caminho só existe quando nós caminhamos por ele. Eu sei que é mais fácil você me dizer assim, mas me fala o caminho do meu propósito, me fala o meu chamado. Eu não consigo fazer isso, porque isso é uma descoberta interior, isso é uma descoberta sua, isso é uma descoberta existencial, isso é uma descoberta que vem com o autoconhecimento, isso é uma descoberta que vem quando você sai do comodismo, sai da arquibancada da vida e vai para o palco da vida, que é o seu lugar. Aqueles que estão lá no palco, atuando na vida, esses sim descobrem facilmente o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. Aqueles que ficam na arquibancada, esses não conseguem. Então, uma vida sem sentido, sim, adoece a alma. E esse, sem dúvida nenhuma, é a maior batalha que nós estamos envolvidos. É colocar a nossa medida, colocar o nosso dom, descobrir o nosso dom e a nossa medida e colocar isso para funcionar, atualizar, desenvolver o nosso melhor, nosso potencial. Isso que importa aqui para nós. Então, essa questão do sentido da vida, eu quero citar um autor aqui, um psiquiatra e psicólogo austríaco chamado Viktor Frankl. Ele próprio foi um sobrevivente dos campos de concentração nazista, e ele usou essas experiências muito fortes e sofridas nas mãos lá dos nazistas para escrever um livro, e esse livro foi um dos mais influentes do século XX. É uma leitura extremamente necessária se você está sofrendo de falta de sentido, de incertezas e inseguranças, e o livro do Viktor Frankl se chama Em Busca de Sentido. Ao ser libertado do campo de concentração, Viktor Frankl ele se viu sozinho, porque a família dele ela já tinha sido eliminada nos campos de concentração. A esposa, filhos, os parentes próximos tinham morrido no campo de concentração. E ele foi libertado do campo de concentração e se viu sozinho no mundo, com uma experiência de dor, de perda e de trauma. Tinha tudo para não ter mais vontade de viver. Você concorda? Mas não foi isso que aconteceu. Daí nasceu esse livro, Em Busca de Sentido. Em busca de sentido. E nesse livro, ele tem uma afirmação e ele relata o seguinte: nada no mundo contribui mais para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida ela tem um sentido. Ele começou
a observar que nos campos de concentração, aquele lugar de sofrimento, de morte, de fome, de desespero, as pessoas que chegavam no campo de concentração e logo deixavam aquele ambiente entrar dentro delas, elas morriam muito fácil, muito rápido. Ao mesmo tempo, um outro grupo que chegava nesse campo de concentração e se apegava a um propósito, se apegava a um sentido, seja a família, seja projetos lá fora, eles prolongavam sua vida naquele lugar de dor, de morte e de sofrimento. E foi por isso que ele afirma essa frase: nada contribui mais para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, do que saber que a vida ela tem um sentido. Então, é fundamental desafiar as pessoas a buscar um realinhamento. É fundamental desafiar as pessoas a buscar uma atualização, um resgate do sentido das suas vidas. Muitas vezes, as perdas, as decepções fizeram você achar que a vida não tem mais sentido ou que não vale mais a pena viver. Mas isso não é verdade. Então é fundamental desafiar as pessoas a buscar esse realinhamento, buscar essa cura, buscar esse resgate do sentido das suas vidas. Tem muita gente falando aqui que só em Deus nós vamos ter o nosso sentido resgatado. Sim, a espiritualidade, eu vou falar sobre isso. A espiritualidade, a fé, é um instrumento muito importante do resgate do sentido. Já já eu entro aqui nesse assunto da espiritualidade. Então, a busca de sentido na vida de uma pessoa é a principal força motivadora do ser humano. Veja, se você desconectou do seu sentido, você não vai ter mais motivação. Se você desconectou deixou de buscar o sentido, deixou de viver o sentido, você não vai ter mais motivação. Veja, por que eu estou aqui motivado, eu estou aqui empolgado, dando essa aula para você, dizendo, não deixe a falta de sentido te abalar. Isso porque é um sentido para a minha vida, ensinar você a construir a sua saúde emocional, ensinar você a encontrar o sentido da sua vida, é o sentido da minha vida, e isso me gera motivação, não é nenhum sacrifício estar aqui. Isso me gera motivação estar aqui, ensinando você, ajudando você a construir a sua saúde emocional. Então, a busca de sentido na vida de uma pessoa é a principal força motivadora do ser humano. Não adianta nós queremos nos motivar em outras situações, se nós não temos, se aquilo não faz sentido para mim. A minha maior força motivadora vem daquilo que faz sentido para mim. Faz sentido para mim estar aqui te ensinando. Faz sentido para mim estar aqui te entregando o melhor. Faz sentido para mim estar aqui contribuindo com o seu crescimento emocional. Faz sentido para mim. E eu estou motivado a estar aqui. E eu estou motivado a entregar cada vez mais um conteúdo de valor para a sua vida. Então, um outro autor que eu também gosto muito, é um psicólogo muito renomado, um psicólogo americano chamado Rollo May. Ele escreveu um livro, se chama O Homem à Procura de Si Mesmo. E ele diz que uma das razões do adoecimento emocional do ser humano é a perda de sentido. Olha que interessante. Uma das razões do adoecimento emocional é a perda do sentido. E se nós formos aprofundar isso ainda mais, uma das raízes do adoecimento do casamento, uma das raízes do adoecimento espiritual é a falta de sentido. Aquilo deixou de ter sentido. Aquilo também deixou de ter sentido para a vida da pessoa. E então ele diz que uma das
raízes do adoecimento emocional é a perda do sentido. E esse autor, Rollo May, que escreveu esse livro O Homem à Procura de Si Mesmo, ele diz que os principais problemas da nossa atualidade são problemas interiores e estão relacionados com a falta de sentido, a infelicidade, a incapacidade de tomar decisão, falta de objetividade na vida. Lembra quando eu falei da crise existencial? E a crise existencial é muito presente na nossa vida. A crise existencial tem assolado muitas pessoas. E o que é essa crise existencial? São problemas interiores. A crise existencial, ela gera um vazio. A pessoa, então, vive em busca de preenchimento. Em busca de preenchimento. Busca preencher com prazeres, busca preencher com vícios, busca preencher com material, busca preencher com status, mas nada vai vir a preencher. Somente o sentido, somente o propósito, somente a missão que preenche esse vazio e essa angústia. A vida que vale a pena ser vivida está relacionado com o encontro da sua missão, com o encontro do seu propósito. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que coloca em funcionamento a medida, o propósito, o dom e a missão que está sobre você, que está sobre a sua vida. O que a vida precisa ter para valer a pena ser vivida? Acredito que força, fé, amor, confiança em si mesmo, propósito. O que a vida precisa ter para valer a pena ser vivida? A vida que vale a pena ser vivida está relacionado com o encontro da sua missão, do seu propósito. Gente, eu converso com muitas pessoas, já ouvi muitas pessoas que não tinham nenhum problema com dinheiro, porque às vezes a gente acha, a vida que vale a pena ser vivida é a vida com muito dinheiro. Não necessariamente, já ouvi muitas pessoas que tinham muito dinheiro, não tinham nenhum problema com dinheiro, mas estavam vivendo em profunda depressão, em profunda desconexão de sentido, de propósito, uma infelicidade, uma angústia instalada. Então veja, a vida que vale a pena ser vivida. Muitas vezes nós precisamos desconstruir algumas mentalidades. Ensinaram para você que a vida que vale a pena ser vivida é a vida com muito dinheiro, muitas mulheres, status e por aí vai. Mentira. Mentira, né? Então, a vida que vale a pena ser vivida está relacionado com o seu encontro com a sua missão, o seu encontro com o seu propósito. A falta de objetividade, ela tira o sentido da nossa vida. A falta de objetividade, ela nos bloqueia o sentido. Então, veja, existe uma importante linha de ação que define o ciclo de uma vida realizada e que vale a pena ser vivida. Essa linha de ação, o seu dom vai te levar à sua visão, a sua visão vai te levar à sua missão vai te levar à sua frutificação, e a sua frutificação vai te levar à sua realização. Mais uma vez aplico aqui na minha vida, o meu dom, eu amo ensinar, o meu dom, eu gosto de ensinar muitas vezes coisas complicadas, coisas difíceis de entender, ensinar de forma fácil. Eu gosto de ensinar, a minha visão, levar as pessoas a viver saúde emocional. Minha missão, dar aulas. Minha missão, dar cursos. Minha missão, realizar seminários. E isso vai me levar à frutificação. E essa frutificação leva à realização. Então essa é a linha de ação. O seu dom, a medida na sua vida, vai te levar à sua visão. A sua visão vai te levar à sua missão. A sua missão vai te levar à frutificação. E essa frutificação vai te levar à sua realização. E quando perdemos o contato com o propósito da nossa existência, algo começa a morrer dentro de nós. Nossas decepções e desilusões, elas têm o poder de comprometer o sentido da nossa existência. Eu vou repetir porque eu acho importante essa frase, acho importante esse entendimento, né? Nossas decepções e nossas desilusões têm o poder de comprometer o sentido da nossa existência. Só para a gente finalizar aqui, eu quero te trazer à memória
a passagem bíblica dos discípulos no caminho de Emaús. Não sei se você se lembra da passagem bíblica dos discípulos no caminho de Emaús. Está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Os discípulos, então, no terceiro dia que Jesus estava crucificado, isso tem tudo a ver com sentido, com propósito. Os discípulos, 2 discípulos, saem de Jerusalém e vão para uma cidade chamada Emaús. Porque já era o terceiro dia que Jesus estava crucificado e eles andaram com Jesus por 3 anos e meio, vendo um monte de coisas impressionantes e sobrenaturais, nunca antes tinha visto. Nunca antes vistas. E isso encheu o coração deles de expectativas, isso encheu o coração deles de esperança. Uau, Jesus, ele vai sentar no trono, ele vai assentar na cadeira aqui de governador, ele vai redimir Israel, ele vai mudar muita coisa. Então, foi muita expectativa, mas ali, de repente, Jesus estava morto, crucificado, no terceiro dia. Gerou uma angústia, gerou uma frustração, gerou uma decepção. As decepções, as perdas, as desilusões, elas têm o poder de comprometer o sentido da nossa existência. E foi o que aconteceu. Esses discípulos de Jesus, eles saem de Jerusalém e vão para uma aldeia chamada Emaús. A coisa foi muito séria, a tal ponto, esse deslocamento, porque esse é o poder da decepção, nos tira de um lugar que a gente não deveria sair e nos leva para um lugar que a gente não deveria ir. E Jesus, então, sobrenaturalmente, aparece para eles nesse caminho até Emaús, e Jesus começa a falar para eles: olha, não é bem assim, mas por que vocês estão nessa tristeza? E o interessante é que o relato bíblico de Lucas 24 diz que eles não reconheceram Jesus. Mais uma aplicação interessantíssima, porque a falta de sentido, a decepção, a desilusão nos torna cego para a solução. Muitas vezes nós temos vivido nossa vida cegos. A solução vem, a resposta vem, mas a gente não quer enxergar porque nós estamos cegos pela decepção, cegos pela desilusão. Então foi exatamente isso que aconteceu. E quando eles chegam até Emaús, e aqui há uma simbologia que eu quero aplicar na nossa vida, né? Emaús e Jerusalém são 2 cidades que têm uma simbologia emocional muito grande. Jerusalém significa a terra da missão, a terra do propósito, a terra do sentido. Jerusalém significa a terra do derramado Espírito Santo, a terra onde Jesus iria comissionar as pessoas, os discípulos, a ir por todo mundo anunciar o evangelho. Enfim, eles saem de Jerusalém marcados pela decepção e pela desilusão, e isso desconecta eles com o propósito da sua existência. Emaús simboliza a terra do trauma, a terra da decepção, a terra da desilusão, a terra de uma vida sem sentido, a terra de uma vida na média, uma vida medíocre. Já chega, para mim já chega. Eu estava esperando que Jesus ia resolver as coisas, mas já é o terceiro dia que ele está crucificado. Para mim chega. O meu lugar é Emaús, a terra da decepção, a terra da desistência. E quantas pessoas estão vivendo suas vidas em Emaús? Exatamente uma vida sem sentido, se decepcionaram e se desconectaram do sentido das suas vidas. E nós precisamos sair desse lugar emocionalmente falando, Emaús. Não fomos chamados a viver em Emaús. Emaús é o cemitério do sonho. Jerusalém é a terra do propósito, da missão, da visão. É a terra do sentido, né? Então, nós precisamos sair desse lugar chamado Emaús emocionalmente, sair desse lugar e vir para Jerusalém. Foi exatamente isso que aconteceu, finalizando o relato bíblico. Quando Jesus se aproxima com eles até Emaús, eles convidam Jesus, sem saber que era ele, diz: fica conosco porque já é tarde. Jesus entra com eles, Jesus ceia, e ao ceiar, eles reconhecem que era Jesus.
e Jesus desaparece da frente deles. E eles começam, esses dois discípulos começam então a dizer um para o outro: puxa, não ardia o nosso coração quando nos expunha as escrituras à beira do caminho? E o relato bíblico diz que na mesma hora eles levantaram de Emaús e foram para Jerusalém. E é exatamente isso que precisa acontecer comigo e com você, para resgatar o sentido da nossa vida. Nós precisamos deixar arder o nosso coração. O que arde o seu coração? O que faz arder o seu coração? Qual o propósito que faz arder o seu coração? Qual é a sua Jerusalém? Melhor dizendo, qual é a sua Jerusalém? A terra do propósito, da missão, a terra que você vai ser lançado como uma flecha certeira no alvo. Qual é a sua Jerusalém? Agora, eu preciso te dizer, não fique em Emaús. Emaús é a terra da decepção. É a terra daqueles que enterraram o seu talento e estão vivendo a sua vida na mediocridade. Nós só vamos encontrar sentido para nossas vidas quando resolvermos sair de Emaús e irmos para Jerusalém, a terra do comissionamento, a terra da visão, da missão e do propósito para a nossa vida, ok? Ok, meus queridos? Muito obrigado pela sua presença, um beijo no coração e certamente na próxima segunda nós estaremos aqui. Um grande abraço a você, foi muito bom estarmos juntos mais uma vez, ok? Um grande abraço.